noite. Como é que vão todos? Todos bem? Tudo tranquilo? Muito bem-vindos a mais um Papirando, um encontro onde a gente vem para falar sobre a palavra de Deus e sobre o impacto dela nas nossas vidas, sobre como ela deve impactar nossas vidas, como ela precisa nos ler. A ideia aqui é sempre essa: ler a palavra de Deus, permitir que ela nos leia e transformar realmente a nossa vida através das ações. Nós estamos começando hoje uma nova etapa. Nós vamos começar a ler a carta aos Colossenses. Nós vimos Efésios e essa é uma série que retrata as cartas da prisão, cartas que foram escritas durante a primeira prisão de Paulo em Roma, entre o ano 60 e 62, alguns chegam até 64, mas nesse período em que Paulo estava preso em Roma, que ele estava retido, em que ele tinha certa liberdade de receber as pessoas, de escrever para elas, de falar, mas ele não tinha como se afastar de Roma. Ele ficava preso numa casa que era bancada, financiada por ele, algemado a um soldado, que também tinha o soldo pago por Paulo, ou seja, aquela prisão ali não era como a gente tem hoje, né, toda bancada pelo Estado, não, o prisioneiro bancava aquele tipo de aprisionamento. E durante essa etapa da vida de Paulo, ele se fez presente nas igrejas através das suas cartas. Hoje, nós podemos nos considerar uma igreja apostólica, não por termos apóstolos, mas por seguirmos a orientação dos apóstolos através das cartas, principalmente. Então, nós vamos falar dessa carta aos Colossenses, né, que é a porção da Bíblia mais concentrada em cristologia, ou seja, a doutrina de Cristo. Nós lemos Efésios, e Efésios ele falava muito da igreja, da doutrina da igreja. Colossenses vai falar sobre a doutrina de Cristo. A carta tem esse nome porque ela é endereçada à cidade de Colossos ou Colossas. Eu estava olhando, pesquisando um pouquinho e segundo, até trouxe aqui o nome dela, Maria Helena Pietro, autora do livro do grego e do latim em português. Ela diz que a terminologia grega de Colossos tem que ser traduzida para Colossas. Não seria um feminino, não seria no masculino. Faz. No fim vai dar no mesmo, a cidade já não existe mais, o importante é a carta que foi escrita àquelas pessoas, mas vamos seguir tratando como Colossos porque é o mais comum. Então ela foi escrita entre o ano 60 e 62 em Roma. O testemunho dos pais da igreja, as coerências da escrita, as evidências internas da carta, né? O autor se diz autor, ele diz que é Paulo que está escrevendo, o tipo de escrita, os assuntos que ele aborda ali, e também algumas referências externas, como a carta de Filemon e citações de testemunhas, e cruzando com outras cartas, dão a certeza de que essa carta foi escrita por Paulo. Nem os teólogos mais liberais, mais contrários a afirmar quem são os autores das cartas, dizem que essa carta não é de Paulo. Então ela é bem tranquilo quanto a isso. A cidade estava localizada na Frígia, que é uma região ali onde fica a atual Turquia, na Ásia, né? Região centro-oeste da Ásia Menor naquele período. Aquela região da Frígia foi muito famosa nesse mundo oriental, no período antigo da história. Lembram do rei Midas, aquele que tocava em tudo e tudo que ele trocava virava ouro? Então, o rei Midas é dessa região da Frígia. Muitos reis tiveram esse nome de Midas lá por causa dele. Essa região é bem famosa, da Frígia. Tem também o rei Górdias, que deu o famoso nó górdio. O que era o nó górdio? Ele fez um nó na volta de uma estátua de Zeus lá,
nó diz que era muito difícil, ninguém conseguia desamarrar aquele nó. Ficou centenas e centenas de anos aquele nó lá. E tinha uma profecia, dizia que quem desfizesse o nó do rei, do Górdias, dominaria toda aquela região. E aí, claro, muita gente tentou, né? Pensa bem, o pessoal era sempre supersticioso, iam lá e tentavam, e ninguém conseguia desatar o tal do nó. Era na volta de uma estátua de Zeus, se eu estou bem lembrado. Aí Alexandre o Grande, em seguida que ele começou a expansão do seu império, o primeiro império ali da Ásia era esse. E aí ele chegou lá e ele sabia disso. Aí o que ele fez? Em vez de tentar desamarrar o nó, ele puxou a espada e cortou. Então o nó frígio, o nó górdio, é o símbolo de pensar fora da caixa. Então quando o cara faz algo de diferente daquilo que seria o tradicional, porque todo mundo tentava desatar o nó, o Alexandre foi lá e pegou e cortou. O importante era cortar, era desfazer, não interessa como era feito. Então ficou como um símbolo de pensar fora da caixa, esse tal de nó górdio, por causa dessa história. Então aquela região realmente ela faz parte da história do mundo. Fica a mais ou menos 160 quilômetros de Éfeso, ficava, né? Às margens do rio Lico, próximo às cidades de Laodiceia e Herápolis. Laodiceia a gente vai cruzar lá nas cartas ao Apocalipse, tem uma carta à igreja de Laodiceia. E Herápolis ficava ali pertinho, era uma região metropolitana, as cidades ficavam 6 quilômetros uma das outras ali. Entre essas três, Colossos era mais pobre. Aquela região é uma região muito fértil, até hoje é uma das regiões mais férteis da Turquia, só que é uma região que tem muito terremoto. No ano de 47, mais ou menos, essas três cidades sofreram um grande terremoto e Colossos não se recuperou, porque já era economicamente mais fraca. Mas Laodiceia e Herápolis sim, porque elas tinham um poder aquisitivo maior. O apogeu foi durante o século V, lá no período do rei Xerxes, no livro de Ester, o marido de Ester, o Assuero. Naquele período ali de Ester, a cidade de Colossos teve o seu apogeu. Ela estava no auge da sua atração financeira, digamos assim. Ela possui uma lã rosa, uma lã de cor rosa, que é muito característico daquela região. E também corante preto, que vinha da região. Ela tinha muito carvão, né, por baixo da terra, então o corante preto era muito importante, e essa lã rosa também eram os pontos fortes comercialmente falando, e ela fazia parte de uma rota comercial que passava por ali, nesse período do Xerxes, né, do Assuero. E essa rota comercial é que foi deslocada para essas outras duas cidades. Então, como o centro comercial saiu de Colossos, houve um declínio financeiro, e aí, junto com todos os terremotos, deu toda acabou, né, nessa pequenez da cidade, muito parecido com a cidade em que eu vivo, é conhecido como a cidade Latinha. Lá tinha indústria de tecido, lá tinha indústria naval, lá tinha indústria de tudo. Não tem mais nada hoje em dia. É uma loucura, né, cara? Então, esse eixo rodoviário foi deslocado para Laodiceia, o que levou a um declínio da cidade. A cidade era formada basicamente por gentios, mas possuía um grande assentamento judaico, desde o ano 200 a.C. A comunidade judaica ali naquela região era bem forte e já de muito tempo. A igreja foi fundada por Epáfras, conforme a gente vê em Colossenses 1, né? Convertido provavelmente durante o ministério de Paulo em Éfeso, né? Então, tanto Epáfras como Filemon, que também são de Colossos, né? Provavelmente eles foram convertidos durante a estada de Paulo em Éfeso, que durou 3 anos. A gente viu isso em Atos 19 lá. Paulo fica em Éfeso durante 3 anos, e tudo isso aí é tudo na mesma região ali. Então, provavelmente eles tomaram conhecimento do evangelho com Paulo e espalharam pela região a partir desse encontro.
Epáfras também plantou as igrejas de Laodiceia e de Herápolis, conforme a gente vê em Colossenses 4, mais para frente a gente vai ver isso, né? Paulo cita essas cidades como filhas de Epáfras. A carta fala sobre diversos temas teológicos importantes: divindade de Cristo, a reconciliação, a eleição, o perdão, a natureza da igreja, entre outros. Então é uma carta, apesar de ser pequena, de poucos capítulos, né, 4 capítulos ali, mas ela é bem densa em termos de conteúdo. Ela fala realmente muito sobre a teologia de Cristo e ela é bem complexa nesse sentido. Cada trechinho dela ali é cheia de informações e a gente vai, à medida que a gente vai lendo, a gente vai se percebendo disso. Ela possui alguns desafios de interpretação, né, como a questão de perda de salvação, quando ele fala continuem na fé. A existência de purgatório, porque ele fala assim, eu completo no meu corpo o serviço de Cristo. Regeneração batismal, quando ele fala que nós fomos sepultados com ele. E também fala da carta de Laodiceia. E aí fica aquela questão, alguns estudiosos dizem que essa carta de Laodiceia pode ser a carta de Efésios, como a gente viu, a carta de Efésios, os manuscritos mais antigos dela não endereçavam ela diretamente a Efésios, mas pode também ser uma carta totalmente diferente. Aí tu imagina se a gente topa, por alguma razão, com essa carta a Laodiceia, né? Que Paulo está dizendo que escreveu. E a gente põe na Bíblia e mexe na Bíblia, ou não põe na Bíblia e fica com essa carta por fora, e essa carta vai ser estudada, não vai ser estudada. Isso ia gerar uma tremenda confusão. Ainda bem que Deus botou o dedinho ali, resolveu não colocar essa carta. E deixar essa carta aos Colossenses, que é uma carta à menor cidade de uma igreja bem pequenininha. Então, para Deus não tem essa questão de tamanho. Para Deus não tem essa questão de importância econômica. Para Deus o que vale são os filhos dele. Então, da mesma forma que ele usou Filipe para ir salvar um eunuco numa estrada lá no meio do deserto, né, em Atos a gente viu isso, e aí ele salvou aquele eunuco e Filipe foi arrebatado da onde ele estava e foi levado para outra região. Nós temos na nossa Bíblia a carta aos Colossenses, que era uma cidade que hoje é só ruínas, foi difícil achar as ruínas, que ela foi abandonada, porque depois ela teve mais terremotos, então ela acabou sendo abandonada, essa cidade, mas foi eternizada na palavra de Deus. Então, nos mostra o quanto Deus dá importância para as pessoas e não para as suas condições ou para a sua importância aparente, como a gente enxerga pessoas e cidades importantes, né? Seguindo aqui, então, depois de alguns anos de plantada essa igreja foi plantada durante esse período de Paulo lá em Efésios, né? E aí, não sei se vocês estão lembrados, Paulo fica em Efésios, depois ele vai para Jerusalém, aí ele é preso e ele fica 2 anos sob a guarda de um tutor romano, depois mais 2 anos sob a guarda de outro tutor romano, aí depois ele vem para Roma. Tudo isso passa-se muito tempo. E lá, estando lá preso em Roma, então Epáfras vai ao encontro de Paulo. Epáfras percorre 1.600 quilômetros entre Colossos e Roma. E não é à toa que ele faz isso. Ele vai lá em busca de auxílio daquele que era o cara que mostrou para ele o evangelho, que era o expoente, era realmente o apóstolo dos gentios. Então ele percorre tudo isso e não é à toa. Então ele vai e apresenta o relatório da igreja, né, como se fosse um orientando, apresentando um trabalho para o orientador, alguém que está fazendo um trabalho final de uma faculdade, de um curso qualquer. O cara redige um trabalho, aí ele apresenta para o orientador, e o orientador então vai e chama ele para uma reunião. Então normalmente nesses casos o que acontece? O orientador vai e te diz uma série de coisas positivas daquele trabalho que tu fez. Ó, tá certo aqui, o caminho é esse, assim mesmo, a redação, papapá, mas... E aí depois do mas é que vem
a cajadada, que é onde ele vai te apontar os erros. E é mais ou menos assim que Epáfras fez, né? Ele falou muito bem da sua igreja, a gente vai ver isso quando Paulo começa a escrever, mas alertou que estava ocorrendo um problema. Então, o que vem do mais é sempre o que é bem assustador. A igreja estava sob ataque e o Epáfras não sabe como se defender. Por isso é que ele viajou tanto tempo assim, tantos quilômetros assim. Ele já tinha algum tempo de caminhada, ele plantou mais de uma igreja, mas chegou um momento em que ele não soube o que fazer. Isso às vezes ocorre com a gente. Então Epáfras não teve dúvida. Se eu vou atrás de alguém mais experiente, eu vou atrás de alguém que já passou por problemas, eu vou atrás de alguém que seja um homem de Deus e que possa me orientar. Então aqui já começa as instruções dessa carta para nós. Aqui já começa essa carta a nos ler. Quantas vezes a gente está com um problema e tenta resolver no osso, e está tropeçando, e tenta seguir, está se afogando, e tenta nadar, em vez de pedir socorro. E não é socorro para qualquer um, é socorro para alguém que realmente possa te orientar, que possa te botar no caminho de Deus. Como todas as epístolas, esta tem uma estrutura bem definida. Todas as cartas de Paulo têm uma estrutura bem definida. E isso era um padrão de escrita. Da mesma forma, todos que estão aqui já devem, quem ia para a escola não só para comer merenda e jogar bola, nem alguns que a gente conhece aí, devem ter estudado como é que se escrevia uma carta. Eu me lembro que eu estudei isso no Bibiano, como é que se escrevia umas cartas. E naquele tempo também tinha uma sequência, né? Ela vinha saudação, ação de graças ou oração, o corpo da carta, onde era escrito a mensagem realmente, né? E a saudação final. Eu trouxe um exemplo de uma carta retirada de seleções de papiros gregos, da G. Milligan, que é de um soldado romano que partiu para uma missão, e aí ele escreveu para o pai dele. Só para a gente ter noção como realmente era assim que essas cartas eram escritas, né? Como elas tinham essa sequência lógica, independente de ser Paulo ou qualquer um que escrevia. Diz assim: Apion envia suas saudações mais quentes a seu pai e senhor Epímaco. Rogo acima de tudo que esteja bem e são, e que tudo parta bem para ti, minha irmã e sua filha e meu irmão. Agradeço a meu senhor Serapi, seu Deus, que me tenha salvado a vida quando estava em perigo no mar. Logo que cheguei ao Miceno, obtive meu pagamento pela viagem, 3 moedas de ouro. Vai muito bem. Portanto, te rogo, querido pai, que me escreva, em primeiro lugar, para me fazer saber que tal está, me dar notícias de meu irmão, e em terceiro lugar, me permita te beijar a mão, porque me criastes muito bem, e porque espero, se Deus quiser, me promovam logo. Envio minhas quentes saudações a Capito, aos meus irmãos, a Serenila e a meus amigos. Envio a você um quadro da minha pessoa pintada por Equitemo. Meu nome militar é Antônio Máximo. Rogo por sua saúde, Sereno, o filho de Ágato Daimon, e Turvo, o filho de Galiano, envio saudações. Então tu pode ver que é mais ou menos a mesma sequência. Uma saudação inicial, né, um voto ali de saúde, de que tudo esteja bem, o corpo do texto, o que ele quer dizer, e aí no fim, saudações para um, para outro. Já aproveita alguém ali que vai mandar carta, manda um abraço para o Beltrano, as distâncias eram longas, as cartas o papel não era algo acessível a todo mundo, então se aproveitava tudo isso. Então é mais ou menos a mesma estrutura que a gente vai lendo nas cartas de Paulo na Bíblia, é mais ou menos essa mesma estrutura, assim, segue esse padrão, era um padrão de escrita da época. Paulo começa então afirmando a sua posição, lá no versículo 1, ele é um apóstolo por obediência, né? Conhecer o nosso propósito nos obriga a obedecer ou entrar em rebelião. Então Paulo vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então ele não tinha opção, ou ele entrava em rebelião contra Deus e ia cuidar da vida dele, ou ele seguia o caminho que Deus tinha mandado.
E aí as lições já começam para nós, né? Estamos obedecendo ou estamos em rebelião? Seguimos o nosso propósito, nos dedicamos a ele, ou nos rebelamos contra Deus? Simples assim, porque o nosso propósito foi dado por ele. Às vezes o cara, não, mas não quero. Então tá, beleza. Vai responder depois por isso. Sendo nós sabedores de quem somos, trilharemos o caminho com confiança, pois sabemos aonde chegaremos. Essa é a garantia que Paulo tinha. Como ele era um apóstolo de Deus, e Deus tinha dado essa missão para ele, então ele, trilhando esse caminho, ele sabia que estava no caminho de Deus. Essa segurança a gente pode ter se a gente trilha esse caminho e não entra em rebelião. Ele escreve aos irmãos, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, mas que estão enfrentando uma luta, ou seria uma tribulação, ou uma prova. A gente viu isso na aula passada. Tribulação é sempre ligada aos nossos pecados, prova é sempre ligada a uma ação de Deus, e quando há uma batalha contra o inimigo, então é uma luta. Assim que a gente lê na Bíblia. Quando tu lê na Bíblia lá, tribulação, é porque é pagando em cima de um pecado, cometeu um pecado. Se é uma prova, como a prova de Jó, é uma ação de Deus, te provando pela razão de Deus, que sabe-se lá qual vai ser. Mas quando é um confronto com o inimigo, é sempre uma luta. Quando cruzar com essa palavra na Bíblia, luta, confronto, pode crer que tem uma ação do inimigo ali junto. Então eles estavam em luta, né? Ele diz lá no versículo 2, aos santos e irmãos, fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, em especial no Novo Testamento, alerta mais sobre falsos mestres do que sobre demônios. Isso é algo que a gente tem que, ainda mais essa semana aí foi meio tribulado, né, no mundo gospel, mas a gente precisa estar atento a isso. A Bíblia vive nos alertando contra falsos mestres. O sermão escatológico de Jesus, a primeira coisa que ele vai dizer assim, não se deixe enganar. Ele vai dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não se deixe enganar. E depois, quando ele aprofunda mais o assunto, ele diz, vão dizer que eu estou aqui, que eu estou ali. Não se deixe enganar. Então a gente precisa sempre estar com essa atenção. A palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, a gente não se deixa enganar. Precisamos estar alertas e perceber esses detalhes. Assim como na carta aos Efésios, Paulo os informa que eles possuem 2 endereços, em Colossos, mas também estão em Cristo. Ali no versículo 2, fiéis em Cristo. Então a gente é cidadão do mundo, mas também tem uma posição em Cristo, no mundo espiritual. Deseja graça, né? Todo o bem derramado da parte do Pai, isso vem do shalom hebraico, né? que é mais do que paz, é todo um contexto esse shalom, harmonia, bem-estar, tranquilidade. Então somos cobertos da graça, somente cobertos pela graça nós podemos ter um pouco de paz. Paz era uma saudação comum no mundo grego, né? Aliás, graça era uma saudação comum no mundo grego e shalom, a paz, era uma saudação comum no mundo judaico. Ele fazia sempre questão de juntar esses 2 conceitos. Reafirma também a unidade com eles, pois ele diz ali que todos somos filhos do mesmo Pai. Então tem a mesma filiação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Estamos todos juntos. Mas nota que ali no verso 3, diz assim, graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então ele vai e fala de Deus Pai como Pai de Jesus Cristo. Nós somos filhos, mas filhos por adoção.
a relação de Cristo, o Deus Filho e o Deus Pai, é um outro nível de amor, porque é um amor eterno, eles são eternos. Então esse amor entre eles é diferente do amor do Pai e do Filho pelas suas criaturas, porque nós somos criaturas, eles têm a mesma essência. Quando a gente cria alguma coisa, essa coisa criada não tem a nossa essência. O cara que criou essa mesinha aqui, não tem, não passou a essência dele para isso. A gente passa a essência para os nossos filhos, né? Então esse amor é diferente. Nós somos filhos por adoção. Cristo chama o Pai de Pai de uma forma diferente. Tanto que na oração, quando ele chama de Abba, né, já é algo que deve ter sido impactante para aqueles homens. Porque até aceitar que Deus é Pai, tá, mas paizinho, sabe, é muita intimidade, assim, né? Então é realmente impactante, né? Eles têm a mesma natureza. Por isso, o unigênito de mesma essência, né? De único gerado, o único que é realmente igual é Ele, né? E aí ele se torna o primogênito de todos por adoção. Mas o único que tem a mesma essência é o Deus Filho. Depois dos versos 3 a 5, Paulo agradece pelas virtudes, chamadas em teologia de virtudes teologais daquelas igrejas. Virtudes que estão sempre presentes numa igreja madura, conforme a gente vê lá em 1 Coríntios 13, que são o quê? A fé em Cristo Jesus, né? Ele vai dizer ali, ó, graça damos a Deus Pai no nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Então, fé em Cristo, na forma como eles abraçaram o Evangelho, né? Eles receberam, as pessoas daquela igreja receberam o Evangelho. Então, essa fé em Cristo eles têm. O amor, eles frutificam e demonstram isso com amor pelos irmãos, pelos santos da igreja, né? E santo não porque eles não têm defeitos, mas porque eles são separados para Deus e estão sendo santificados, né? Então, a questão dos santos, às vezes a gente fica, como em português, os santos viraram os santos da igreja católica, né? Aquelas pessoas acima dos outros, para nós fica meio comum, meio incomum, mas da mesma forma que a gente chama de irmão, a gente podia chamar de santo. A Bíblia usa esse linguajar, chama todo mundo ali de santo. Se refere a um ao outro como santo, como separado, né? Apesar de não ter atingido a perfeição, eles são conscientes dos seus defeitos e estão buscando melhoria, né? Então, por isso santos. Santo vivo, exatamente. E também pela esperança, né, na volta do nosso Senhor. Esperança em grego, isso é bacana. Esperança em grego não é algo que tu espera como um talvez seja. É algo que tu espera como um assim será. Eles têm a certeza. Essa esperança é esperar o que vai acontecer. Tu sabe que vai acontecer. É que nem tu espera, das 8h30 às 9h, tu espera chegar às 9h. É certo que vai ter, né? Então, essa esperança é nesse sentido, de certeza absoluta de que vai ocorrer. Quando a gente vê Paulo falando em esperança, não é que bom que vocês, quem sabe, consigam. Não, está certo que vai conseguir. Então, essa é a esperança da volta do Senhor. Eles esperam porque sabem que vai vir. Então, crentes que se amam e esperam pela volta de Cristo. Isso é o sinal de uma igreja madura. Não uma igreja pronta, não uma igreja que não enfrenta problemas, não uma igreja que não tem o que trabalhar. Mas o sinal de uma igreja madura é essa. Ali tem crentes, pessoas convertidas ao Evangelho, pessoas que se amam a Deus e amam ao próximo, e que esperam a volta de Cristo e se portam nessa esperança da volta de Cristo.
Vemos algo bem característico do amado irmão Paulo. Ele é um pastor que ora pela igreja dos outros pastores. Porque é o que diz ali, né? Damos graças a Deus, orando sempre por vós. Ou seja, ele estava orando pela igreja do Epáfras. Às vezes a gente mal ora pela nossa igreja, né? Quem dirá pela igreja do outro? Né? Às vezes a gente quer muito que a nossa igreja cresça, tá? Mas e a igreja do outro? De repente o outro cara tem mais preparo para crescer do que a gente. O nosso negócio é ficar aqui pequenininho mesmo. Paulo nos ensina isso. A igreja universal. Cada um tem o que Deus destinou para cada um. A gente precisa orar também por toda a igreja, não só pela nossa, também pela nossa, né? Não deixa a nossa de fora. Vamos orar pela nossa, mas orar por toda ela. E como é que eles chegaram nesse ponto? Como que eles atingiram essa maturidade? Como que eles tiveram fé, amor e esperança? Aí a gente vê do verso 5 à primeira parte do verso 8 ali. Ouvindo a palavra da verdade. Está lá no finalzinho do verso 5. Ó. Ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfra, nosso amado conservo, e que para vós é um fiel ministro de Deus, a qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então eles chegaram a essa maturidade ouvindo a palavra da verdade. O único caminho para chegar ao Pai é o Evangelho. Só o Evangelho é verdade. Somente ele produz reconciliação. Não existe outro caminho para a reconciliação. Não existe outro caminho para a verdade. Somente o Evangelho. Devemos lembrar, de novo, né, que ou vivemos em rebelião, ou melhor, ou a gente se lembra disso, né, que ou a gente vive em rebelião, ou a gente se transporta para a vontade de Deus, para o caminho de Deus, para aquilo que Ele ensinou. Ah, mas segunda-feira é difícil, bom, faça domingo. Então tá, segunda-feira tu está em rebelião. Se der uma ruim na segunda, tu responde. Não tem outro caminho. Só tem uma verdade. Só tem um caminho estreito ou um caminho largo. Não pode estar no meio, não existe neutralidade. Primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar aqui nessa igreja foi justamente isso que eu trouxe. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou tu é um filho de Deus, ou tu é um rebelde. PT saudação. Isso é para todo mundo. Ah, mas aquela pessoa é gente fina, é gente boa, é meu amado, minha mãe, meu irmão, meu filho. Ora. Ora para o Espírito Santo tocar e abrir o olho dele. Se ele não está no caminho de Deus, ele está em rebelião. Eu tinha muito medo, e eu confessei isso até no grupo de homens, de clamar por Jesus volta. Minha mãe não é convertida. Meu enteado não é convertido. Se Jesus voltasse agora, eu ia ficar sem eles? Mas conforme eu fui estudando o Evangelho, eu descobri que haverá um grande avivamento antes de Deus vir. E quando Ele vier, um avivamento maior ainda ocorrerá. E aí meu coração se encheu de esperança. E agora eu estou tranquilo para gritar: Maranata, hora vem. Deus é bom. Deus é bom, Ele prepara essas coisas para nós. A gente precisa só o quê? Conhecer. Eu tinha medo, por quê? Porque eu não conhecia. Quando eu me dediquei a estudar um pouco sobre o assunto, aquele medo todo se desfez. Então, mais um. Então, Paulo usa um exagero, né, para ratificar a grande comissão. Ele vai lá e diz assim, está espalhando em todo o mundo. Nem eles conheciam todo mundo, né, as Américas não tinham sido descobertas, toda aquela história. Mas no mundo romano, que era um mundo
conhecido, o evangelho estava se espalhando. Pela Ásia o evangelho se espalhava, pela África o evangelho se espalhava. Então quando ele fala, ele está fazendo um exagero, mas nesse sentido de dizer, ó, a coisa está se espalhando, a verdade está avançando. Vocês não podem ficar de fora disso. Ele vai se espalhando e vai frutificando por todo mundo, né? Porque essa é outra característica do evangelho. Onde o evangelho chega, dá fruto. Tiro dado, bugio deitado. Não tem como o evangelho chegar no local e não dar fruto. Pode não dar o fruto que tu quer, pode não dar o fruto na agilidade que tu espera, né? Mas aí são questões pessoais nossas. Mas o evangelho puro e verdadeiro chegou, ele frutifica. É certo. Ele lembra aos colossenses e a nós, né, o poder do evangelho, da sua influência. Lembra do que Paulo fez em Efésios? A gente estudou lá Atos 19, Paulo transformou a cidade de Efésios. Efésios era a segunda maior cidade do reino, do Império Romano. Paulo não tinha mídias sociais, não tinha televisão, não tinha nada. Mas ele falava numa escola, dizem os pais da igreja, das 11 da manhã às 4 da tarde, e ao final daqueles 3 anos, o declínio da feitiçaria, da imoralidade, era assim, bom, os artesãos que faziam estatuetas de Deus quiseram matar Paulo, porque Paulo estava atacando economicamente a cidade. Os caras queimavam os livros de bruxaria e de feitiçaria e eram caríssimos aqueles livros ali. Lá em Atos, desculpa, em Atos 19 vai falar um montante em dinheiro era considerável. Então Paulo realmente fez uma revolução lá pela mão de Deus com a ajuda do evangelho. Ele vai lá dizer, ó, Deus fez através de mim. Mas é a atuação do evangelho. Paulo lembra eles aqui a respeito desse poder. Pois eles ouviram e entenderam. No verso 6 diz assim, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, ouvir e entender. E aí é por isso que ela frutifica naquelas virtudes que a gente viu lá. Fé em Cristo, amor entre os irmãos e esperança no retorno de Jesus. E essa é uma diferença importante. Muitos ouvem, mas não entendem. Como é que a gente sabe isso? Simples, o cara passa 20 anos dentro da igreja e ele não muda a vida dele. É paz do Senhor aqui no domingo, segunda ele rouba lá na firma. Ou ele maltrata a esposa e o filho em casa. E vice-versa. A mulher fofoca mais do que se não tivesse sido convertida. Ouve, mas não entende. Porque se tu entender, tu te vê forçado por causa da esperança a andar em amor. A coisa é toda encaixadinha. Deus não dá pontinho sem nó. Então a pergunta da noite começa aqui. Como estamos entendendo? Estamos transformando as nossas atitudes? Lá em Lucas 15, nós vemos que publicanos e pecadores se aproximam de Jesus para ouvi-lo. Mas os fariseus e escribas se aproximam para criticá-lo. Aqueles pecadores, aquelas pessoas mais detestadas, que eram os publicanos, eles se aproximavam de Jesus para ouvir ele. Lembra do Zaqueu? E os religiosos só queriam criticar. A gente precisa escolher se a gente vai ser filho ou se a gente vai ser servo. Lucas 15, ele vai falar uma série de parábolas sobre o reino de Deus, e a última que ele vai contar é justamente a do filho pródigo. Que é um cara que pecou e se arrependeu, e o outro que estava lá o tempo todo, que nem sabia que estava errado.
um cara que dizia assim: pai, eu vou voltar para o meu pai, eu vou tentar trabalhar para o meu pai, eu quero me reconciliar com meu pai. E o outro que dizia assim: pô, eu te servi, pô, eu trabalhei para ti, tu nunca me reconheceu. Um filho, um servo. Na hora da gente começar a se mexer nessa escolha aí. O sempre humilde e certo de quem era Paulo nos dá outro exemplo de humildade quando ele diz o que ali, ó: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo. Então Paulo, o apóstolo de Deus, que recebeu o apostolado de Jesus, diz que o Epáfras, o pastor da igrejinha da cidade pequena, era o conservo dele. E faz questão de dizer: ó, vocês aprenderam do Epáfras. Não dá um carteiraço, que é o que muitas vezes a gente vê acontecer aí, né? O cara dá o carteiraço. O bispo da região, sei lá eu que, o apóstolo da região, e o apóstolo aqui de Deus, reconhecendo, né, humildemente o seu como é que ele falou aqui? Conservo. Uma boa palavra essa. Só a certeza de quem somos, de quem representamos, permite abrir mão da vaidade. Só pelo fato dele estar certo de que ele era um apóstolo, de todo o papel e a importância que ele tinha, permite isso. Lembra de Jesus? Jesus é o nosso exemplo maior, né? Jesus, ele era tão certo de quem ele era, que ele disse assim: cara, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Ele era Deus, né? Mandou parar vento, parar chuva, caminhou sobre a água, multiplicou o pão. Mas ele era tão certo dele, tão consciente de quem ele era, que ele não precisava diminuir o outro para se engrandecer, que ele disse: não, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Pode. E aqui Paulo nos dá outro exemplo disso. Epáfras, vocês aprenderam de Epáfras. Esse é o cara. Só a certeza de quem nós somos nos permite abrir mão da arrogância. Isso é outra coisa importante que a gente aprende aqui. E nós estamos no versículo 7. Entramos então na oração em que Paulo pede 4 coisas para essa igreja que estava em luta, né? E aqui 2 coisinhas antes. Primeiro, a igreja sempre precisa de oração. A nossa igreja, a igreja de Cristo, não importa. A igreja que é a pessoa em comunidade, sempre precisa de oração. Vai ver as cartas de Paulo, Paulo está sempre dizendo: e eu oro por vocês, e agora eu oro, e eu vou orar, e eu estou orando. Isso a gente precisa ter em mente. A igreja precisa de oração. E a outra coisa que para a gente conseguir entender o que Paulo pediu nessa oração, a gente tem que falar sobre a heresia de Colossos. Isso era certinho o que é, a gente não sabe, porque não tem nada escrito, né, ensinando o que era a heresia de Colossos. Mas a gente tenta fazer o quê? Uma engenharia reversa aqui na carta, através das respostas de Paulo. A gente imagina as perguntas e imagina o problema, né? Isso é trabalho de teólogo de gabinete lá, que ninguém gosta dos caras, mas os caras possibilitam essa situação, né? Então, através daí a gente consegue ter uma ideia do que era essa heresia. E também lá pelos idos entre 45 e 50, se descobriu em Nag Hammadi, no Egito, uma caverna que continha uma biblioteca inteira de ensino gnóstico, preservada, como era feito em papiro, e a região é seca, né, preservou. Então, durante o finalzinho dos anos 40, início dos anos 50 ali, essas cartas começaram a surgir e elas foram recolhidas, e assim a gente tem uma ideia do que se tratava
dessa heresia que estava implantada na igreja, do gnosticismo. Tá? Provavelmente essa biblioteca foi escondida lá entre o final do terceiro e início do quarto século, quando o gnosticismo foi considerado heresia, porque até então ele tinha se espalhado pela igreja, né, por todas as igrejas, em vários níveis, com ideias mais aprimoradas, outras menos, do que essa que estava em Colossos aqui, mas aqui já era um princípio dessa heresia. E com esse acesso a essa biblioteca que se achou, a gente descobriu do que se tratava, né? Mais ou menos do que se tratava. Também se descobriu muito sobre a questão de escrita de carta, né? Que se achava que não eram coisas tão comuns assim, por causa da dificuldade do papel e das distâncias. E aí a gente viu que esse tipo de carta com instrução para a igreja, né? De enviar instrução para um grupo de seguidores em algum lugar, era algo bem comum naquela região. E outra coisa que se descobriu também com essa biblioteca foi o grego, porque até então aquele grego do Novo Testamento era um grego diferente do que era da Septuaginta, do que era estudado, não se escrevia mais o grego como se escrevia o grego da Bíblia. E aí se viu que aquilo era o grego chamado koiné, o grego comum, o grego que era falado nas ruas. E foi escrito desse mesmo grego, que é um grego não tão refinado, digamos assim. É como se a gente pegasse aqueles Monteiro Lobato, aqueles escritores mais antigos, assim, que eles escreviam num linguajar mais preciosista, né? E tu comparasse com a gíria da gurizada na rua. Então, os caras, até então, como eles não tinham essa referência, eles achavam que era um grego iluminado, que era um grego que tinha vindo dos anjos, alguma coisa assim, né? O povo era sempre muito esotérico. Né? Mas não, aí se descobriu que esse era o grego comum, grego koiné. Então tem essa diferença graças a essa biblioteca lá de Nag Hammadi no Egito. Então esse achado não só nos mostrou sobre o gnosticismo, como o gênero literário das cartas. O que tínhamos em Colossos era uma mistura de cristianismo, judaísmo, o início do gnosticismo, tudo isso misturado com as escolas de mistério do Egito, unidos num pensamento dualista neoplatônico, né, que dividia a matéria entre matéria má e espírito bom. Resumindo, era uma grande confusão. Era um monte de coisa desconexa, misturada ali, né, e que levou a muita confusão. Lembrando, era uma região de forte influência judaica, já há muitos anos, mas carregada de gregos. Então, era bem comum, bem propício que eles caíssem nessa confusão. Então, tudo isso se iniciou o quê? Dentro da igreja. Às vezes a gente acha que heresia é coisa de agora, né? Que agora é que resolveram falar bobagem na igreja e inventar história. Não, heresia dentro da igreja está desde os primórdios dela. Há muito tempo, diz um pastor lá em cima. Né? Então, assim, esse pensamento ele não negava a Deus, não negava a Cristo, não negava a redenção e muitos pontos fundamentais do cristianismo, por isso que ela estava baseada ali a partir de uma igreja cristã, né? Tinha os elementos judaicos presentes, as festas, as cerimônias, né? A dieta judaica. Mas, por separarem totalmente a matéria e o espírito, que era o pensamento dualista de Platão, né, um grego muito, muito inteligente, muito bom, por sinal, eles não aceitavam a encarnação de Cristo. Tu vai ver referências dizendo que se Cristo caminhasse na praia, não tinha pegada. Porque o Cristo não teria um corpo físico. Porque se a matéria é totalmente má, e o espírito é totalmente bom, eles não poderiam estar juntos, né? E Deus é espírito, como é que o espírito vai estar ali com a matéria? Então, eles tinham esse problema. Além disso, né, como poderia, então, Deus ser espírito, habitar num corpo que era matéria, porque ambos eram opostos. Então, isso gerava algum problema. Platão dividia o mundo, dividia a realidade em dois mundos. O mundo material,
feito de matéria, tudo que tu pode tocar, que é imperfeito, inferior e sempre mal, e o mundo espiritual, que era o mundo das ideias, o mundo da perfeição. Então o mundo material era como uma sombra, era como uma representação defeituosa desse mundo espiritual. Então, por exemplo, o copo, ele era apenas um reflexo do copo perfeito, que o copo perfeito era lá do mundo espiritual. Então aqui o máximo que nós conseguiríamos era isso aqui. Mas esse não é o copo perfeito, porque isso aqui é de matéria. O copo perfeito fica no mundo das ideias, nesse mundo espiritual. Esse é o dualismo de Platão. Simplificando, claro, né? Para a gente poder entender. Mas Platão dividia o mundo dessa forma. Então, esse reflexo imperfeito e aquilo que é perfeito que vivia no mundo das ideias. Tudo aquilo que é material é inferior, né? Porque ele é um reflexo, ele está abaixo, e intrinsecamente mal, defeituoso, por isso que acaba, né? Então, sempre é assim. E qual é o problema disso? É bem parecido com a ideia que a gente tem de carne. A carne é mal, né? E a gente tenta lutar o espírito contra a carne, a vontade da carne, a vontade do espírito. Só que se a gente leva esse conceito adiante, quando a gente chega em Cristo, enreda. Porque Cristo é Deus. Como é que Deus vai habitar numa coisa inferior? Não, a criação é perfeita. A criação foi feita por Deus. Lembra lá? Deus fez isso e era bom. Deus fez aquilo e era bom. Deus fez aquilo outro e era bom. E o homem era muito bom. Então não tem essa ideia de inferioridade nesse sentido dualista de Platão, de divisão, entendeu? É tudo criação de Deus. Porque outro problema é por que ele vai ressuscitar? Se o mundo espiritual é melhor, por que ele voltou para a carne? Ele já não era para ter vindo, mas em vindo e morreu, por que ele volta? E esses problemas, às vezes a gente pode pensar assim, mas isso é só teoria. Não, teve eu não vou me lembrar agora, como sempre eu nunca me lembro do nome dos caras, quando eu preciso lembrar. Teve um grande filósofo que foi assim, ele incomodava, era aquele que sempre perguntava o porquê das coisas. Eu não me lembro o nome dele, foi famoso. Então ele começou a incomodar as autoridades com aquela questão de questionar, né? Porque tu dizia, tal coisa é bonito, por quê que é bonito? Aí tu dizia, é bonito porque é harmônico. Tá, mas por que harmônico é bonito? E assim ele ficava, né? Ele falou aquela famosa frase, só sei que nada sei. Se alguém se lembrar aí, se lembre, põe aí nos comentários. E aí ele começou a incomodar e as autoridades prenderam ele. Disseram que ele ia ser condenado à morte porque ele estava ofendendo os deuses. Naquela época isso dava cadeia e morte. Mas era só para ver se ele tomava um susto, né? E aí quando chegaram de noite, disseram assim, tá, cara, vai-te embora, some da cidade, e aí tu não precisa morrer, a gente se livra de ti, que era o interesse, né? Ele disse, não, agora que eu vou ser liberto da carne, que eu vou morrer, vocês querem? Não, me dá aqui o veneno. E ele foi e tomou o veneno para morrer. Porque essa era a ideia, de tu te libertar da tua carne. A carne era uma prisão do espírito. E ele queria justamente libertar o espírito dele. Então, se a gente aplica esse pensamento para Cristo, por que Cristo reencarnou? E por que ele ressuscitava as pessoas? Os caras tinham sido libertos, aí Cristo vai lá e prende eles de novo? Por que a nossa promessa é ressuscitar no fim, se nós estamos tudo libertos no mundo espiritual? Vocês entendem? Então é aí que às vezes a gente não se dá de conta de onde
essa pequena heresia dita aqui vai acabar, mas vai acabar aqui, num confronto direto com a ideia de salvação, com a ideia de Cristo, homem. Então, esse era o perigo dessa situação toda. No casamento também, em Coríntios teve esse problema, Coríntios 7, que se um corpo é ruim, tu imagina dois. E tu imagina dois sendo um. Aí os caras queriam estar casados e ser celibatário. Deu problema, deu um enrosco. Quando a gente cruzar com Coríntios 7, a gente vai ver que deu problema lá. Porque os caras tinham esse pensamento, entendeu? Da matéria ser má. Então começa a ter reflexo, né? Então, e a gente vai ver reflexos desse mesmo pensamento na igreja romana da Idade Média. Por que a Maria tinha que ser perpetuamente virgem? Porque quem é virgem é melhor do que quem não é. Porque é mais santo, o corpo é mais puro. Né? Outra razão para eles terem o celibato obrigatório dos padres. Pensamentos que migram daí, que surgem daí, vão se enraizando e acabam explodindo nesses movimentos. Os eremitas, os monges que se afastavam do mundo da carne para viver o máximo de coisas espirituais possíveis, desse pensamento dualista, de que o mundo do espírito é bom e o mundo da carne é totalmente mau, caído. Então, a gente precisa ter cuidado. Além dessa questão da corporeidade de Deus, a influência gnóstica e das escolas de mistério traziam a ideia de que para ser salvo se faz necessário possuir um conhecimento secreto, a gnose. Em grego, conhecimento é gnose, por isso que é um movimento gnóstico, dessa ideia de que precisa desse conhecimento para tu ser salvo. Tu não vai ser salvo sem esse conhecimento. Um conhecimento que não foi dado aos apóstolos, mas que foi reservado para esses mestres gnósticos. E que conhecimento era esse? Entre nós e Deus existe um pleroma, que é a palavra em grego para plenitude, que era um espaço. Então, entre nós e Deus tinha esse pleroma, que nos afastava de Deus. Né? Esse pleroma era ocupado pelos seres espirituais, íons, ou anjos. Por isso que Paulo vai falar sobre culto aos anjos ali, mais adiante a gente vai ver na carta. Ou rudimentos desse mundo. Lá naquela biblioteca, em Nag Hammadi, a gente tem esses íons como rudimentos do mundo ou espíritos elementares, porque eles habitavam os astros, eles habitavam o sol, habitavam a lua, habitavam as montanhas, habitavam o copo de água em cima da televisão ali. Nada é novo nesse mundo, tá? Então, tinha essa ideia aí, e que a gente deveria então fazer rituais para apaziguar esses íons e ir galgando esses degraus nesse pleroma até conseguir chegar a Deus. Então isso tudo estava imbuído aí nessa mistureba que eles tinham feito lá em Colossos. Então, resumindo, deveríamos crer em Cristo, que era um demiurgo, essa é uma outra expressão grega, ele era um Deus menor. Ele tinha sido o primeiro gerado por Deus, porque Deus era o Espírito, né? Deus é Espírito, não podia tocar na carne. Então, como é que ele ia fazer para criar a carne? Ele criou esse demiurgo, esse Deus menor que ele. Que aí esse Deus menor que ele tinha uma conexão com o que ele pensava e operava, fazia todas as operações. Então, tinha que se acreditar, né, em Cristo como esse demiurgo, esse Deus menor, seguir os preceitos judaicos e a lei, mortificar o corpo, adorar os anjos, e assim então nós ascenderíamos até Deus na plenitude. Barbada. Filezinho. Não precisa mais nada. É só fazer isso. Só fazer esse caminho assim para... Então, era mais ou menos isso que os mestres ofereciam. Uma chance de sermos participantes da nossa salvação. De termos o controle sobre nós e sobre os outros. Porque no momento em que eu sou conhecedor desse caminho, eu digo, não, César, tu tem que me obedecer aqui, César. Segue comigo, porque senão tu não vai chegar lá. E aí o César, não querendo ser só obediente a Deus, de abrir mão de ter o controle
disse, não, eu preciso fazer alguma coisa para me salvar, como é que vai ser de graça? Não, isso é uma coisa que a gente tem no nosso coração, essa dificuldade de abrir mão do controle. Então aí tu, não, pô, realmente eu tenho que mortificar meu corpo. E aí tu vai fazer parte da tua salvação. No fundo, toda a religiosidade cai nisso, nesse nosso desejo de fazer parte da nossa salvação, de querer ser atuante, de querer dominar. Não, Deus não vai me salvar, a não ser que eu faça a minha parte. E para mim que quero dominar, quanto mais gente pensando assim, e que pense que eu que sou o caminho, exatamente, mais domínio. Então, é assim que frutifica esse monte de coisa horrorosa que a gente vê até hoje, né? Até hoje a gente vê essas coisas dentro da igreja de Deus. Então é uma barbadinha. E isso a gente pode deduzir a partir das respostas de Paulo. Agora a gente vai lendo as respostas dele e a gente vai entender isso, né? E agora a gente consegue entender por que Epáfras viaja 1.600 quilômetros lá no ano 60 e poucos. Deveria ser uma viagemzinha bem ruim para ir socorrer. Que era tudo isso que estava acontecendo na igreja do cara. Que era um homem de Deus, era tudo, mas é algo totalmente novo. E aí ele foi pedir socorro para Paulo. Então, agora sim a gente consegue voltar para a oração, né? Com essas informações em mente. E ver o que Paulo está pedindo ali, ó, no versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos esse monte de coisa que Epáfras nos disse, não cessamos de orar por vós e pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Vontade de Deus. E sabedoria e entendimento espiritual. Então a gnose, o conhecimento, Paulo estava dizendo para aqueles caras. E aqui a gente começa aquela história que eu já tinha falado de Efésios. Cada palavrinha jogada ali não é ao acaso, não existe palavra perdida, não existe frase solta. Tudo ali, Paulo está escrevendo naquela carta nesse sentido. Então ele diz, vocês querem gnose? Eu oro para que vocês tenham gnose. Não só gnose, pleno conhecimento. Mas pleno conhecimento do que importa, que é Deus. Não é esse conhecimento que estão oferecendo para vocês. Vocês querem sofia, sabedoria? Eu estou orando para que vocês tenham essa sabedoria. Mas daquilo que realmente importa. Não esse monte de bobagem que estão ensinando para vocês aí. Então, cada palavrinha que ele vai botando ali tem um porquê, né? Então, gnose, conhecimento, e sofia, sabedoria. Mas do que interessa e é importante que é Deus. Novamente, Paulo nos alerta que a briga é pela mente. Ele já tinha nos alertado isso lá em Efésios. Que a briga é sempre pela mente. E como é que começa a nossa conversão? Com metanoia, mudança de mente. Por isso que a Bíblia alerta mais sobre falsos pregadores, sobre o lobo no meio das ovelhas, do que de demônio. Porque a briga é pela mente, pela forma de pensar, porque a forma de pensar vai fazer com que a gente haja dessa ou daquela forma. Então Paulo está sempre alertando para isso, essa briga pela mente. Todos nós temos 3 demandas: a vontade dos outros, e muitos são prisioneiros dessa demanda, de querer agradar todo mundo, de querer estar sempre com todo mundo, ajudando todo mundo, e nessa ideia de atender a vontade dos outros sempre, né? Ficar prisioneiro é isso, né? E vive tentando isso, e adivinha? Não consegue. Deus não conseguiu, cara. Acho que tu vai conseguir. Não vai conseguir nunca agradar todo mundo, Cezão. A gente não consegue, e aí a gente cai em angústia. A segunda grande demanda é a nossa vontade. E aí, por vezes, ou a gente cansa de fazer a vontade dos outros, ou simplesmente a nossa criação nos leva a querer que a gente faça sempre a nossa vontade.
através dos ensinamentos do mundo. O mundo de hoje te diz isso, né? Seja você um vencedor, seja você aquele que quer mais, seja você aquele que vende mais, seja você, seja você, seja você, seja você. Isso tudo é bombardeado na nossa mente, aí a gente já vem decepcionado porque tentou agradar todo mundo e não consegue, e aí a gente foca na nossa vontade. Mas, adivinha, a gente falha. Ou o mundo faz a gente falhar, não dá certo. E aí ou a gente volta à primeira situação, tentar agradar os outros, e fica nesse círculo, ou a gente fica sozinho, porque daqui a pouco tu até consegue. Eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, daqui a pouco tu vê que tu tá sozinho. Só dá bola pra ti, cara. Né? Corre esse risco. E aí a gente acaba em solidão, ansiedade. E a terceira e última demanda é fazer a vontade de Deus. E aí a gente está bem. Porque aí ele tem 2 mandamentos só. Ama a mim acima de todas as coisas e as pessoas, assim como a ti mesmo. Então, da mesma forma que tu quer o bem para ti, tu vai querer o bem para o outro. E tu sabe que esse bem só vem por causa dele. Então, a gente precisa estar dentro desse pleno conhecimento da vontade de Deus para nós. Por isso é que Paulo chama a atenção deles. Vocês querem conhecimento? É bom. Mas o que importa? Da vontade de Deus. O segundo pedido está ali no versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor. A ideia de ser digno vem de uma expressão comum da região da Ásia, que é muito ligada à balança. 2 pratos. Estar tu num prato e Jesus no outro. Viver de modo digno do Senhor. Tem dessa ideia. A gente deve subir no prato e nos pesar para saber se somos dignos. Depois de ouvir, de entender, a gente precisa pôr em prática. Sabe andar de bicicleta? O cara diz para ti, não, tu sobe aqui, olha para frente, pedala e vai, guerreiro. Tu ouviu, tu entendeu o que tem que fazer, mas agora tu tem que ir, guerreiro. Tem que pedalar, entendeu? É essa a ideia que Paulo está nos alertando aqui. E como saber o que agrada o Pai? Como saber? Ele diz assim, amem aos outros como a ti mesmo. Tá, o que é amar? Quem é o próximo? Nem perguntou o fariseu. Como é que a gente vai saber isso? Né? Como que a gente deve viver, como a gente deve cultuar, como deve ser o nosso casamento, a criação dos nossos filhos. E no trabalho, como é que a gente se porta? Não na nossa opinião, na opinião dele, que é a que importa, né? Afinal, a gente diz que ele é o Senhor, né? Mas é o que a gente canta aqui, domingo. Ele é o Senhor da minha vida. E segunda-feira, eu vendo carro igual todo mundo que não diz nada domingo vende carro. Palavra de Deus. É aqui que a gente vem buscar informação. Como que eu tenho que criar meu filho, como que eu tenho que tratar minha mulher, como que eu tenho que tratar os meus empregados, ou como eu tenho que me portar como empregado. Como é que se cultua, como é que não se cultua, como é que ora. Aqui. Leiam a Bíblia, pelo amor de Deus. Esse vem sendo o nosso mote aí, né? Então, a partir dessa palavra, a partir deste conhecimento, dessa gnose da Bíblia, é que a gente vai poder frutificar em toda boa obra, que é o que ele diz ali, né? Sabedoria e inteligência espiritual, para que possas andar dignamente, né? Diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Qual é toda boa obra? Bom, pelo que a gente pode ver na palavra, diz assim, levar pessoas a Cristo. 1 Coríntios 16 diz que isso é uma obra e que todos devemos fazer essa obra. Louvor a Deus, Hebreus 13, diz que devemos louvar a Deus. Ofertar e partilhar,
Romanos 15, isso faz parte de toda boa obra. Uma vida piedosa, Hebreus 12. Atitudes santas, Gálatas 5. Então, pedido 3, está no versículo 11. Que horas são aí, meu amado Vilela? 10 para as 10. Ixi, vamos acabar no meio da coisa então aqui. Vamos só terminar, fazer os 4 pedidos aqui, e aí a gente deixa o restante para a próxima. Pedido 3, versículo 11. Diz ali, fortalecidos, corroborados em toda fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria. Então, que sejamos fortalecidos. Paulo pede ao Pai que sustente a nossa fé dos que creem, né, com o poder da ressurreição. Lembra, lá em Efésios eu comentei que Paulo muda o referencial. No Antigo Testamento era o Deus que tinha libertado o povo do Egito, esse era o sinônimo de poder de Deus. Agora ele sempre linka o poder de Deus à ressurreição de Cristo. Então Paulo pede que esse poder que ressuscitou Cristo, né, que essa presença viva do Espírito Santo seja naquelas pessoas, tal como ocorreu em Atos, né, algo palpável, que somente assim a gente pode ter o que ele pede ali, que é paciência e longanimidade com alegria. Então, só cheio do Espírito Santo, meu amado, a tu ter paciência e longanimidade. E aí, assim, ó, paciência é a ideia de situação. Paciência com os problemas. Tá? E longanimidade é com as pessoas. É a mesma ideia de paciência, mas com as pessoas. Tem gente que é muito bom com situações problemáticas, mas é ruim com pessoas. E tem gente que lida muito bem com pessoas, mas tem problema com situações. Então, é isso que ele pede ali. Paciência, suportar a provação e o sofrimento sem desistir, né, pelas circunstâncias. E longanimidade, tolerância com pessoas, tardio em irar-se. O primeiro refere a situações, né, se opõe a covardia, a desânimo. Então é não ser covarde, não ser desanimado. E o segundo a pessoas, não ser irado ou não querer se vingar. E só na presença do Espírito para a gente ter essas duas virtudes com alegria. Que é o que ele pede ali, né? Com alegria. Porque às vezes tu até tem paciência, mas fica de beiço, né? Meio aborrecido com a situação. Por isso que Paulo sabe disso. Paulo disse, ó Deus, dá o Espírito Santo para essa gente, para que eles tenham essa capacidade, com alegria. Isso é sempre muito importante. A presença do Espírito não se faz necessária só para ter essas virtudes, mas para tê-las com alegria. E finalmente, pedido número 4 está no verso 12, viver uma vida de gratidão, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Já fomos capacitados, qualificados, habilitados para a obra da redenção. Então o que Paulo está dizendo aqui? Os caras estão querendo vender tudo isso aí para vocês serem aptos a chegar a Deus. Vocês já estão. Eu não preciso de mais nada disso. Isso é aprisionamento. Vocês já estão libertos, já está pronto. Cristo já fez o que tinha que fazer. É só tu buscar a sabedoria do que importa. Não precisa mais de ritual, não precisa de anjo, não precisa de nada disso. Mas a religiosidade tem aquele atrativo que nós conversamos, nos torna participantes da salvação. Essa era a situação. A ideia de luz, né, que ele fala ali também, graças ao Pai nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, como conhecimento, essa luz de entendimento, de iluminação, né, de saber. Isso era uma palavra que aparecia muito nos ensinos gnósticos, e a gente vai ver lá no
no Evangelho de João, que também combate muito o gnosticismo, esse uso da palavra luz no combate de luz e trevas. João fala muito sobre isso, e isso era uma coisa que os gnósticos gostavam de usar essa palavra, né? Esse conceito no Evangelho não somente como verdade, que era o caso da gnose, mas João mesmo vai usar como pureza, como idoneidade. Isso vem lá do Salmo 119, em Efésios 5 a gente também vê isso. Paulo traz a ideia de que já somos dignos, não nos falta nada para termos acesso ao Pai, que é a luz, como a gente vê em João afirmando que Deus é luz. Em todos os pedidos um recado: vocês já têm tudo. Vocês não precisam de intermediários, de intermediadores, de culto a mais ninguém, de fazer mais nada. Vocês já têm tudo. Remete lá a Adão e Eva. Lembra que a ordem para Adão e Eva era o que? Comei de tudo, menos daquela maldita lá. Talvez se eles estivessem de barriga bem cheinha, comendo de tudo, não tinham comido aquela lá. Entendeu? É a mesma ideia aqui. Se aqueles caras estivessem procurando a sabedoria de Deus, eles não tinham tempo para a sabedoria do mestre gnóstico, do não sei o quê. Esta é a ideia de estar satisfeito com aquilo que a gente tem, antes de querer mais. Como diz nossos pastores, a gente quer fazer mais do que Deus. Tá, mas tu já fez o que Cristo fez aqui? Não, mas tu já quer fazer mais do que Ele, porque Ele disse que tu vai fazer mais que Ele. Mas tu nem fez a primeira etapa, tu já quer dar a segunda etapa. Criança, quando aprende a caminhar, quer sair correndo, esse cabeção, sai batendo em tudo. É assim que a gente se porta, como criança. Paulo vive dando esse exemplo de criança e maturidade. Por causa disso, a gente precisa ser grato por tudo aquilo que a gente já tem. Onde é que estamos aqui? Tá, Adão e Eva, a ordem era comer de tudo, menos daquela maldita. Outra coisa interessante a se destacar aqui é que para os romanos o conceito de herança era diferente para os gregos e para os judeus. Que ele fala ali, né? Herança, no finalzinho, participar da herança dos santos da luz. Para os gregos e para os judeus, a herança era para o filho mais velho. Lembra toda a história de Jacó? Era sempre para o filho mais velho. Para os romanos não, era para todos os filhos. A herança era dividida sempre entre todos os filhos. Então, quando Paulo está falando em herança aqui, é nesse conceito romano de herança, de divisão para todo mundo tem direito, todo mundo vai ganhar o seu quinhãozinho. Não precisa ninguém fazer mais nada do que o outro para ganhar mais. Não é assim que funciona. A herança aqui é para todo mundo. Os romanos tinham essa diferença de herança, né? De gregos e judeus. Os irmãos, não só os primogênitos, tinham direito à herança. No verso 13, diz ali: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Pai nos liberta e atrai para si. Esse retirou é no sentido de trazer para si, né? De se aproximar, né? Ele nos retira do engano, nos retira da maldade. Isso a gente vai ver em Coríntios 11 e 1 João 2, né? Nós estávamos em engano, nós estávamos em maldade e Deus nos retirou dali. A expressão reino do seu Filho só aparece aqui na Bíblia. Vai encontrar sempre reino da luz, reino de Deus, né? Mas reino do seu Filho só tem nessa carta, nesse trechinho aqui. É algo bem incisivo, né? Paulo passa a ideia de que o Pai ama tanto o Filho, que Ele nos chama, nos qualifica e nos dá de presente para o Filho. Não que a gente mereça, não que a gente seja grande, não. É uma obra do Pai para o Filho por amor. Então Ele nos resgata das trevas, nos qualifica, nos santifica, nos aprimora para entregar para o Filho no seu reino. Essa é a expressão de amor aqui que Paulo fala, passa essa ideia, um presente de amor. Novamente a lembrança da batalha detalhada em Efésios, né? Uma batalha pela mente. Nós
ignorávamos onde estávamos. E essa é uma questão. Quem está em trevas ignora que está em trevas. Esses tempos eu estava conversando com o Leandro, né, que trabalha muito nessas áreas carentes, e eu fui fazer um trabalho numa região bem carente da cidade, e o que eu pude perceber é isso: as pessoas não se davam de conta de que estavam vivendo no mundo de trevas. Não só a questão de necessidade e tudo mais, mas elas estavam enganadas e nem sabiam disso. Elas precisam ser resgatadas. E aqui mais uma afirmação de que a obra é de Cristo. Ele que nos resgata das trevas e nos transporta. Porque por nós nem sabia que estava em treva. Para nós estava bom lá. Sabe? Então tem isso nesse texto aqui, né? A batalha pela mente. Então, novamente, Paulo refutando os mestres gnósticos, por isso sempre a ênfase em conhecimento, iluminação, filhos da luz. Sempre nessa ideia de frisar para aqueles caras que estavam querendo um conhecimento a mais, de que eles já têm bastante material para buscar conhecimento aí. Viviam no império de ignorância de Deus, em todas as áreas, principalmente naquele momento da história ali. Era no governo, o imperador se achava um Deus, todas as instituições eram ignorantes das vontades de Deus, as pessoas eram ignorantes das vontades de Deus, as escolas eram ignorantes das vontades de Deus. Então, por isso, um império de trevas nesse sentido. Às vezes a gente vai ver na Bíblia trevas como ligado muito à questão sexual, né? Ou a questão de batalha com o demônio, mas trevas aqui nesse sentido de ignorar a Deus, de ignorância, de falta de conhecimento de Deus, né? Então todas as áreas, política, militar, cultural, cívica, era um mundo pagão, bem parecidinho com o nosso, né? Só que o deles era no século I. Apagão, é verdade. Então, a pregação do Evangelho, a sua aceitação por parte dos que o ouvem, liberta e transporta para esse reino de amor eterno entre pai e filho. Esse amor tem uma expressão grega que se chama pericorese. Pericorese seria o quê? Traduzido assim, friamente, seria uma dança de roda. Mas a ideia é que durante a eternidade, antes de criar tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam em pericorese. Eles eram suficientes neles mesmos. Não havia nada fora deles que eles estivessem precisando, ou que eles precisassem. Eles viviam nessa festa, nessa alegria, nessa pericorese. Essa é uma ideia de teologia, assim, que a gente estuda em teologia. Então, dentro dessa pericorese, aí o Deus Pai resolveu arranjar um problema para ele. Vamos fazer os seres humanos, né? E aí já deu, mas eles vão pecar. E aí o Deus Filho se oferece. Por isso que João vai dizer lá que desde antes da fundação do mundo já se sabia que haveria cruz. Antes de dizer haja luz, já tinha sido dito haja cruz. Eles viviam nessa felicidade, nessa pericorese, nesse amor eterno. E aí resolveram se incomodar. Vai saber, né? Deus, ainda bem, né? Pai é pai. Então, a gente vê ali também sangue, 12, herança santa da luz, e nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho da luz, do seu amor. No 14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sangue, assim como cruz, é sempre o pacote total de expiação. Quando tu lê a palavra sangue, lê a cruz, não é só o sangue líquido, não é cruz só a cruz de madeira. É a obra da salvação feita por Cristo, né? Redenção e remissão. Redenção é a ideia de libertação da escravidão, Efésios 1 e 1 Coríntios 1, e remissão como a ideia de um preço pago.
para nos separar dos nossos erros. Salmo 103 e Miqueias 7, tá? Redenção. Então, eu te liberto de ser escravo, tu era escravo, eu vou lá e te liberto. E expiação, eu pago este preço. É como se ele tivesse colocado no lugar, entendeu? Seria o correto do passar na frente da fila. Quando alguém, tu diz assim, passa aqui na minha frente, tem mais gente atrás, o correto é tu ir para o último lugar, né? Tu tirou a pessoa do último lugar e botasse ela no teu lugar. Então é essa a ideia. Então ele retira do cativeiro e ele paga o preço por aquela pessoa que ele está retirando. Salmo 103 e Miqueias 7. E aí eu acho que vamos encerrar por aqui, né? Vamos mais? Ou deixamos para a próxima? Não, deixamos para a próxima. Então, nos versos 15 a 19, nós temos um hino cristológico que vai nos mostrar a importância do louvor. Isso e muito mais no nosso próximo Papirando, daqui a 15 dias. Essa carta de Colossenses aqui, ela, como eu falei, ela é bem densa. Ela tem 4 capítulos, mas ela tem muita coisa. Aqui eu falei bastante coisa e não falei tudo, não esgotei, tinha muito mais assunto para a gente tratar aqui, mas conseguimos a muito custo chegarmos aqui ao capítulo 15. E esse 15 e 19 é bacana porque é uma música. É uma música que era cantada pela igreja, né, e foi eternizada por Paulo na palavra de Deus, mostrando que a gente sim deve cantar os salmos, mas também, se a gente ficar preso a só cantar os salmos, a gente nunca vai cantar Jesus. E aqui a gente tem uma música que fala de Jesus. Então, é esse convite que eu faço para vocês, continuem lendo o capítulo 1 de 15 até o final, que a gente vai tentar acabar semana que vem para partir para frente. Aqui é muito bom, cara, eu gosto muito porque tem muita coisa aqui e às vezes são coisas que a gente passa despercebido, lê rapidinho para cumprir a etapa, né? Eu tenho que ler esses 3 capítulos aqui hoje, e amanhã eu leio mais 3 para acabar a Bíblia em um ano e papapá, e daqui a pouco tu passa por aquelas questões de longanimidade e paciência com amor. E aí tu acha que é só ter longanimidade e paciência, tá bom, tá, mas e o amor? Então, eu gosto muito, convido vocês, leiam a Bíblia e voltem sempre. Sexta-feira tem culto de Déboras, 8 horas aqui na igreja. Domingo tem culto na quinta e aqui de manhã, aliás, na quinta de noite, aqui de manhã e de noite. Terça-feira nós temos o nosso CAP, quarta-feira, quarta na quinta, e assim a gente começa. Muito obrigado, vamos só terminar orando, que como disse Lutero, palavra de Deus e oração devem sempre caminhar juntas. Só a gnose, só o conhecimento não nos leva à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, Pai nosso, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de falar da Tua palavra, estar aqui compartilhando com os irmãos, trocando experiência. E te pedimos, Senhor, que o Senhor traga para nós este conhecimento, Pai, essa sabedoria daquilo que importa, que é de Ti, Pai, da Tua vontade, da Tua palavra. Dê-nos a sede e a fome de Ti, Pai. Haja nas nossas vidas de forma a sermos reconhecidos como Teus filhos, Pai. Que possamos não só ouvir, mas entender e pôr em prática, para que possamos refletir a Tua luz e cumprir o nosso papel de sal e luz nesse mundo perdido, Pai, nesse mundo de trevas, que dessa forma a gente possa indicar o caminho para os demais filhos Teus que estão espalhados ainda neste mundo. É o que te pedimos para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.